Está ocorrendo uma briga de Davi e Golias em Hollywood, em que mais uma vez o gigante saiu derrotado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. O filme Sound of Freedom, ou O Som da Liberdade em tradução livre, tem sido o centro das atenções no mundo cinematográfico nas últimas semanas. Só a sinopse e os envolvidos são suficientes para explicar o porquê de essa obra independente ter causado tanto alvoroço na indústria do cinema de Hollywood. E também entre a grande mídia, é claro. Em primeiro lugar, o filme trata da história de Tim Ballard, um ex-agente do governo americano que inicia uma missão de resgate de centenas de crianças vítimas de tráfico sexual. O tema é bastante sensível, por óbvio, mas não dá para negar que o assunto é muito importante, porque esses crimes são reais e deveriam ter mais atenção do que têm. Por algum motivo, contudo, não só histórias envolvendo esse tipo de crime são varridas para baixo do tapete, como agentes da mídia parecem sempre dispostos a desmenti-las. Mas vamos chegar nesse ponto. Voltando ao filme, para além de sua sinopse, porém, o que também causou reboliço foi a escolha do autor que interpreta Tim Ballard na obra. Trata-se de Jim Caviezel, intérprete de Jesus no incrível A Paixão de Cristo. Em outros tempos, ele seria exaltado por sua tocante interpretação naquele filme, mas na atualidade, o que ele conseguiu foi ser cancelado pela indústria do cinema. O próprio Caviezel sabia que isso iria acontecer. De acordo com suas palavras, Mel Gibson, diretor do filme em 2004, lhe havia afirmado que ele nunca mais voltaria a trabalhar naquela cidade. Por sinal, a cidade era Hollywood, que talvez seja a Babilônia de nossos tempos. De qualquer forma, o fato é que Sound of Freedom é um filme independente que estava pronto desde 2018. Naquela época, a obra foi adquirida pela 21st Century Fox. Porém, no ano seguinte, essa empresa foi adquirida por ninguém menos que a toda-poderosa Disney. E adivinham o que os executivos da empresa fizeram com a obra sobre o tráfico sexual infantil? Pois é, colocaram na geladeira. Até que a Angel Studios comprou os direitos do filme e resolveu lançá-lo. Sim, essa é a mesma empresa responsável pela bem-sucedida série Chosen e também pelo filme bíblico His Only Son. Nós falamos sobre esse filme, inclusive, no filme intitulado Ignorado pela crítica, filme cristão faz enorme sucesso de bilheteria nos Estados Unidos. O link está aqui na descrição. E é aí que a coisa começa a ficar realmente interessante. Sound of Freedom foi lançado no dia 4 de julho, ou seja, a data da independência dos Estados Unidos. Concorrendo com a obra estava ninguém menos que o próprio Indiana Jones, o quinto filme da franquia, que tem sido bastante criticado por seu conteúdo lacrador. Era de se esperar que o filme do famoso arqueólogo, que foi produzido ao custo de 300 milhões de dólares, esmagasse o pequeno filme independente, que custou modestos 15 milhões de dólares. Porém, parece que dessa vez, o Golias da Disney foi derrotado pelo Davi do cinema independente. Bem, vamos aos fatos. Sound of Freedom arrecadou 14 milhões de dólares no dia de sua estreia, enquanto que Indiana Jones arrecadou apenas 11 milhões de dólares, nesse mesmo dia. O quinto filme da famosa franquia, inclusive, será mais um fracasso dos cinemas neste ano. Ele precisaria arrecadar pelo menos 800 milhões de dólares para ser lucrativo, mas acredita-se que ele mal passará da metade desse valor. O que torna a coisa ainda mais significativa é o fato de que o filme do herói arqueólogo pertence à Disney, a mesma empresa que deixou Sound of Freedom na geladeira por 4 anos. A discrepância dos resultados chama mais atenção quando levamos em conta que Indiana Jones foi exibido em 4.600 salas de cinema, enquanto que seu concorrente passou em pouco mais da metade disso, 2.600 salas. Além disso, o sucesso do filme estrelado por Jim Caviezel não se resume apenas às bilheterias. No site Rotten Tomatoes, o filme atingiu a marca de 100% de aprovação dos espectadores, muito mais do que os 88% de aprovação de Indiana Jones. Por sinal, o recente Top Gun e a série Chosen também possuem aprovação quase unânime, 99%, provando que as obras que não se preocupam em lacrar são mais admiradas pelo público. Portanto, a partir do sucesso de Sound of Freedom, um curioso fenômeno começou a ser notado: a forma canalha com que a grande mídia passou a tratar o filme. Os sites The Guardian e The Washington Post passaram a tratar a obra como um subproduto do grupo QAnon, enquanto que o site Rolling Stone chamou a obra de conspiracionista. Os exemplos se multiplicam, sempre apresentando uma visão crítica a respeito do bem-sucedido lançamento. Mas afinal de contas, por que essa gente está tão preocupada com um filme tão pequeno como esse? Essa é uma pergunta bastante complexa e que exige um debate bastante profundo. Porém, existe sim um outro aspecto que podemos abordar, de forma mais geral nesse vídeo. Afinal de contas, por que filmes de grandes estúdios estão flopando nas bilheterias, enquanto obras independentes estão fazendo sucesso constante? A resposta para essa pergunta é simples, para qualquer libertário ou bom economista.
Estamos apenas vendo a ação do livre mercado em mais uma indústria. No caso, a indústria do cinema. As obras produzidas por grandes estúdios estão cada vez mais lacradoras. Ou seja, os estúdios estão enfiando um discurso progressista nos seus filmes, mas de forma totalmente artificial. E as pessoas percebem essa estratégia. Elas sabem que os estúdios estão tentando manipulá-las. Por isso, quando a Branca de Neve é substituída por uma atriz hispânica e os 7 anões são substituídos por pessoas de estatura comum, os espectadores nem precisam assistir ao filme para saber que ele é pura lacração. O que temos visto, portanto, é um fenômeno de rejeição antecipada às obras lançadas pelos grandes estúdios, justamente por conta de sua temática progressista. Por outro lado, diversos filmes independentes têm partido para o outro lado, buscando agradar o seu público, tratando temas importantes ou que são bem aceitos pela população. O povo norte-americano é religioso e conservador, por isso não dá para esperar que esse público aceite que sua fé e suas convicções morais sejam espezinhadas por Hollywood. Na medida em que os blockbusters da Disney vão perdendo dinheiro, pequenas obras começam a faturar milhões de dólares, fazendo o básico do básico, agradar seu público. Pense, por exemplo, no que pode explicar o sucesso de Sound of Freedom. As famílias tipicamente se importam com as crianças, o que explica o interesse do grande público por essa história. As pessoas também gostam de ver a necessária vitória sobre o bem contra o mal, e no caso do filme, claramente existe um lado mal a ser derrotado. E as pessoas também gostam de ver homens tomando a iniciativa de enfrentar o mal, arriscando suas vidas para que o bem seja feito. Veja que todos esses aspectos estão presentes na obra em questão. Já em filmes como Indiana Jones, bem, alerta de spoiler, o máximo que você vai ver é o velho arqueólogo levando um soco de uma feminista. Além disso, cabe mencionar que muita gente só foi assistir o Sound of Freedom por conta da propaganda negativa da imprensa. Muitos ficaram curiosos para saber o que havia motivado todo esse frenesi dos poderosos meios de comunicação. Se o que a grande mídia queria era prejudicar a obra, bem, o tiro saiu pela culatra. E entra aí uma questão de estratégia. Grande parte do público não se dá ao luxo de assistir vários filmes no cinema num curto espaço de tempo. O espectador geralmente escolhe um filme, preterindo os demais. Ao que parece, cada vez mais pessoas têm preterido filmes lacradores para assistir obras mais interessantes. E aí, o lucro dos grandes estúdios vai para o ralo. Podemos também citar as estratégias de financiamento utilizadas pelas produtoras independentes. Em muitos casos, as obras são produzidas via crowdfunding, ou então os ingressos são vendidos de forma antecipada, para custear o filme. Foi assim, inclusive, que o lançamento da Angel Studios foi financiado. Essa é uma estratégia vencedora que garante que o produto final vai atender bem ao seu público, ao mesmo tempo em que será um negócio lucrativo. É o mercado encontrando formas de entregar para o consumidor aquilo que ele quer consumir. Não é possível saber quanto tempo os grandes estúdios vão continuar preocupados em apenas lacrar, ao invés de buscar realmente encher seus cofres de dinheiro. O fato é que não dá para ficar queimando caixa com bombas, como esse novo Indiana Jones para sempre. Enquanto a indústria não se adapta, porém, o mercado continua mostrando como as coisas funcionam no mundo real. De qualquer forma, o novo filme que aborda a história das vítimas do tráfico sexual na Colômbia é bastante importante e deveria ser visto por todos. E a forma canalha como a grande mídia se referiu à obra só demonstra que, certamente, essa gente não está a favor da verdade. Para eles, deixamos uma frase dita pelo autor protagonista do filme, Jim Caviezel. Nós deveríamos naturalmente querer salvar nossas crianças, mas há aqueles que querem explorá-las. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.